Não se revitaliza nada, na verdade. Quando eu cheguei na Augusta, por exemplo, há 10 anos, que tem até um modelo parecido com a história nova-iorquina do Red Light District, Meatpack e tudo mais. Acho que a grande maioria que conhece a história da Rua Augusta. Na década de 60, ela foi frequentada pela elite paulistana, enfim, muitas lojas que atendiam a nossa elite estavam ali instaladas, e com a emergência dos shopping centers, essas lojas começaram a desaparecer, a nossa elite começou a frequentar os shopping centers na década de 70 e 80, e a Augusta ficou relegada a prostíbulos e pequenos comércios, enfim, ela acabou criando em 2 ou 3 quarteirões uma vida própria. Quando eu pensei em entrar na Rua Augusta, em 2005, o que eu, da iniciativa privada, pequeno empreendedor, pequeno investidor, estava pensando era em aluguel barato. Como a Rua Augusta, aquele trecho da Rua Augusta, tinha aluguéis muito baratos, porque os galpões que tinham sido instalados ali nas décadas de 40 e 50, eles estavam obsoletos ou semi-aproveitados, isso propiciou que a gente instalasse um negócio ali que acabou criando uma reação em cadeia. Então, a gente entra com um negócio, faz parte da experiência e também da experiência de entretenimento, que o entorno seja emblemático, que você cria uma narrativa que passe também por frequentar uma área que antigamente a gente tinha por perigosa, ou por suspeita, ou por nebulosa, ou por obscura. As pessoas entravam, a elite e a classe média alta começou a frequentar o Vegas em 2005. Daí vem as propagandas de TV que começam a usar o espaço como cenário, as novelas da Globo que começam a usar o espaço também como cenário para suas narrativas e seus enredos, os longas, e aí, no final das contas, você começa, no campo psíquico, a redimensionar o que era aquela área. Quando os outros comerciantes começam a perceber que a área é possível, porque voltou a ser frequentada pela elite e pela classe média alta, e que os aluguéis seguem baixos, porque existe, especialmente no exterior, quando você fala de entretenimento, e um termo que eu também tenho sérios problemas com ele, mas que, enfim, é pauta quando você fala de revitalização, especialmente quando você fala de revitalização via entretenimento, é a gentrificação. Eu acho um termo mal ajambrado quando a gente traz aqui para o português, e eu acho ele bastante questionável quando a gente até pensa na cidade de São Paulo. Quando esses pequenos comerciantes começam a tomar de uma maneira muito orgânica, tá? Muito miúda, porque eu acho que também grandes processos de redimensionamento de uso de uma determinada zona, às vezes tem origem muito vulgar, muito pequena. Então, é um comerciante que mostra que é viável, o outro comerciante já coloca um negócio na porta, os prostíbulos não foram desativados, isso que eu acho que foi muito emblemático naquela época, os prostíbulos não foram desativados, quer dizer, o que aconteceu foi uma diversidade de várias camadas de população ocupando o mesmo espaço, e eu acho que esse deve ser o objetivo de qualquer projeto de redimensionamento urbanístico de determinadas zonas. E, bom, quando eu fui lá no Vegas, você tem 2 momentos. O primeiro momento é o momento de redimensionamento de alguns espaços que estavam ociosos. O segundo momento é a transformação e o redimensionamento até psíquico da população com relação àquela determinada área. Então, as pessoas começam a enxergar aquela área com outros olhos e começam a ver que aquilo ali é possível e, portanto, voltou a ser bem frequentado, e deixo isso bem claro que eu estou sendo irônico aqui. E, num terceiro momento, você tem o que se chama de gentrificação, que é a valorização do metro quadrado do espaço, que, por sua vez, começa a expulsar essa primeira onda de entretenimento. Se você passar pela Augusta hoje, é notável que, em 10 anos, aquele microcosmo de 6 quarteirões, ele acabou tendo preços de metro quadrado tão altos quanto do outro lado da Paulista. Quando a gente foi para lá, e era uma piada que a gente fazia entre os nossos, assim, a gente chamava aquele lado da Augusta de Palestina e o lado depois da faixa de Gaza, que era a Avenida Paulista, de Israel. E é inacreditável que, pouco mais de 6 ou 7 anos, os 2 metros quadrados estavam valendo tanto quanto. O que não fazia para mim hoje não faz o menor sentido, porque se você vai ver do lado da Augusta, você não tem uma infraestrutura
para atender as pessoas que moram naquela região. E aí, quando você fala de um segundo momento assim que poderia ser chamado de gentrificador, ou essa segunda força que vai colidir com a primeira força de ocupação, você tem a força original, né, que estabelece a área, a decadência, usando a Augusta como um microexemplo, assim, como um recorte bem específico. Você tem a decadência, que é a substituição do uso dos espaços, dos imóveis que estavam ali ocupados, com consequente substituição das pessoas que frequentavam aquele lugar, uma retomada daquele espaço específico por uma elite, e aí você fala de revitalização, e um terceiro momento, um quarto movimento de força, que seria as forças gentrificadoras normalmente associadas ao capital, ao grande capital, ao capital imobiliário, que aí você começa a gerar os grandes conflitos de acomodação de espaço. Quando a gente fala de cultura e entretenimento e consequente gentrificação, na gringa, os grupos imobiliários eles são diretamente associados aos grupos de entretenimento. Então, o entretenimento é uma ponta de lança, que lança um cassino, ou uma boate, ou uma casa de show, numa determinada região que estava sem uso para isso. Geralmente são áreas que não têm muitos moradores em volta, portanto, o barulho não é um grande problema. E, imediatamente, começam a comprar os territórios que estão em torno dessa estrutura de entretenimento para depois criar poder construtivo para aquilo e desativar a área de entretenimento. Então, o entretenimento ele funciona como uma ponta de lança catalisadora de uma estratégia de construção e de inflacionamento de preço de metro quadrado. Eu já conheci esse tipo de modelo nos Estados Unidos e tudo mais. Aqui, no nosso tipo de capitalismo, no nosso tipo de situação, a cultura, o entretenimento e os grupos imobiliários, esse grande capital, eles são conflitantes, eles são forças que estão se embatendo o tempo inteiro. Se você está falando de Nova York, por exemplo, fica difícil de ter para onde escapar. Mas aqui em São Paulo, quando você tem uma gentrificação da Rua Augusta, a cultura escapa, porque o grande capital, de uma determinada maneira, ele é sedentário. Ele é fixador, enquanto que a cultura ela tem que ser nômade. Eu mesmo fui vítima, ou entre aspas, vítima do preço do metro quadrado na Rua Augusta. Eu saí, estou muito bem, obrigado. Não falta área ainda com aluguel possível em São Paulo e que são interessantes do ponto de vista cultural.